De seguida vamos ter a Catarina em palco e uma das coisas que nós também trabalhamos este ano é o facto de vocês reparem, nós não temos escadas este ano no palco. Estão habituados, que acabem em edições passadas, temos sempre uma escada. Este ano, e com a ajuda também e os inputs da Catarina, tornámos o palco ainda mais inclusivo ao criarmos esta estrutura para que ela possa vir sem qualquer tipo de ajuda cá para cima. Salva de palmas para a Catarina. Ela agora vem com um bocadinho de ajuda que é para não se cansar. Vem com ajuda, sim. Para não te cansares muito. Vá. Exatamente. Obrigada. Obrigado. Então, eu gostava muito de chegar aqui e de vos dizer que já fiz o meu treino do dia, não é? Já está feito, já não preciso ir ao ginásio, mas pedi uma ajuda, eu pedi esta ajuda porque efetivamente estive a testar esta rampa e ia chegar aqui muito ofegante e vocês não mereciam isto, não é? Ia ser um espetáculo um bocadinho triste. Mas a verdade é que se não houvesse esta rampa, eu não conseguiria estar aqui em equidade com a Teresa, que esteve aqui agora, e com os restantes oradores. Provavelmente teria que ser transportado ao colo, o que também não ia ser um espetáculo visual nada agradável e para mim também não ia ser bom, ou ia ter que estar aí à frente a falar em baixo e para vocês aí atrás também não, para já ia ser a única a falar aí à frente e para vocês aí atrás nem sequer me iam ver. E, de facto, quando nós pensamos em pessoas com deficiência, especificamente pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, pensamos ou deveríamos pensar em rampas, não é? Como esta, com a inclinação correta, tudo isto é trabalhado. E quando pensamos em rampas, pensamos ou deveríamos pensar em acessibilidade. Mas vocês podem estar a perguntar, Catarina, mas pessoas com deficiência não são só pessoas que se deslocam em cadeira de rodas? Obviamente, claro que não. E não só pessoas com deficiência, não são só pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, como a acessibilidade é muito mais do que uma rampa. E é sobre isto que eu venho falar com vocês aqui hoje e que gostava de vos trazer aqui alguns conselhos práticos. A acessibilidade, para mim, eu entendo-a como uma jornada, como um caminho. Esqueçam aquela ideia de eu vou ter um sítio totalmente acessível. Completamente utópico. Porquê? Porque está sempre a chegar mais alguém com uma necessidade específica diferente. Portanto, a acessibilidade é um caminho sem fim, onde nós só incluímos pessoas, não excluímos ninguém. E, como é um caminho sem fim, vou-vos dar aqui alguns exemplos mais práticos do que é isto de a construção da acessibilidade e porque é que, de facto, a acessibilidade é muito mais do que uma rampa. Vamos pensar aqui no evento onde nós estamos, no TEDx. Este evento é bem mais acessível do que era o evento o ano passado, porque nós construímos essa acessibilidade. No edifício onde nós estamos, as barreiras físicas foram relativamente fáceis de colmatar. Temos uma entrada acessível, colocamos esta rampa, que para o ano com certeza estará melhor, temos elevadores, temos casas de banho adaptadas. Mas será que parávamos por aqui? Claro que não. Acessibilidade também é, nós ali à nossa esquerda, ao fundo, termos duas intérpretes de língua gestual que estão a gestuar, tudo o que eu estou aqui a dizer, para pessoas surdas que estejam, por acaso, aqui entre nós. Isto também é acessibilidade. Língua portuguesa, língua gestual portuguesa, são duas línguas diferentes. Acessibilidade também é eu descrever-me, e vou-me descrever agora, para eventuais pessoas cegas ou com baixa visão que estejam aqui entre nós. E vou passar a descrever-me. Sou uma mulher branca, tenho o cabelo preso no cimo da minha cabeça numa trança, tenho um fato azul, assim um azul vibrante, lábios vermelhos, um piercing na narina esquerda, estou sentada numa cadeira de rodas preta, em cima de um palco com o chão preto e eu estou mesmo no centro, ou mais ou menos no centro, de um tapete vermelho. Agora sim, nós conseguimos todos aqui perceber mais ou menos quem é a Catarina. Acessibilidade também é pessoas que estejam aqui com alguma questão de neurodivergência, autismo, por exemplo, podem usufruir de uma sala sensorial, que foi uma sala de pausa, que foi criada lá em baixo, para que possa haver a diminuição de alguma sobrecarga sensorial que possam estar a sentir, naturalmente, num evento com tantas pessoas. Mas nós fomos um bocadinho mais além. E todos os voluntários que vocês estão a ver aqui, que nos ajudam tanto durante o dia de hoje, foram capacitados para trabalhar nas suas atitudes para com pessoas com deficiência e para receberem as pessoas com deficiência de uma forma mais inclusiva. E vocês, se calhar, agora estão a pensar, estou eu a assumir o que vocês estão a pensar. Catarina, tratar as pessoas com deficiência, capacitar as pessoas para interagir com pessoas com deficiência, mas então agora eu ali no coffee break vou falar contigo e tenho que ter o quê? Um manual de instruções? Não é bem isso, mas é quase. E eu vou-vos explicar porquê.
Quando eu me tornei uma pessoa com deficiência há 8 anos atrás, portanto, eu não nasci com uma deficiência, adquiria há 8 anos atrás, das coisas que mais me impactou foi a forma tão diferente como as pessoas me tratavam. A Catarina que andava tinha um tratamento, a Catarina que se sentou na cadeira de rodas tinha outro. E eu vou-vos dar alguns exemplos. Infantilização. É super comum as pessoas infantilizarem. Desde passar a mão pela cabeça, fazer assim na bochecha, estar num local de trabalho e toda a gente dá um passou bem ou 2 beijinhos, a mim dão-me um beijinho na testa. Falarem comigo e dizerem, muito linda, menina é muito linda. Tenho 35 anos, não é? Eu faço isto com a minha sobrinha, que tem 1 ano e meio, não com um adulto. Esta infantilização é muito comum e às vezes até vai mais além. Não falam diretamente comigo, falam com a pessoa que está comigo. E eu tenho que acenar e dizer, eu estou aqui e ainda falo. Para além disso, outra atitude muito comum é a imposição de algo, nomeadamente a imposição de ajuda. Ou seja, a minha presença pressupõe sempre que eu preciso de ajuda, independentemente de eu a ter sequer pedido, não é? E vou-vos contar esta história, que já me aconteceu há uns anos atrás, mas impactou-me bastante, várias histórias impactantes aqui que vos estou a contar. Estava eu no shopping, tinha ido lá sozinha, não é? Na minha cadeira de rodas. Estou eu no elevador e, de repente, abro a porta no andar onde eu queria sair e eu comecei a andar muito rápido. E eu pensei, claramente os treinos estão a dar, o crossfit está a dar resultado, não é? O bíceps em dia. Olhei para trás, tinha um senhor a empurrar-me. E eu tive que parar e dizer, desculpa, o que está a fazer? Eu, muito simpática, embora me sentisse um pouco invadida. Então, menina, estou a ajudá-la? E eu, bom, vamos então explicar. Primeiro, eu não pedi ajuda, eu estava, não é, eu estava só a existir no shopping, não é, com a minha cadeira de rodas. Segundo, eu efetivamente não precisava de ajuda, porque eu não tenho problema nenhum em pedir quando preciso. E muitas vezes preciso. Estou a desmontar a minha cadeira, foge-me uma roda, eu tenho que pedir ajuda a alguém, que eu não consigo andar, não é? Depois, sinto-me um pouco invadida por me tocar na cadeira de rodas, que é uma extensão do meu corpo, sem me pedir sequer permissão. E depois, não faz isso com mais ninguém. Algum de vocês já pegou em alguém ao colo, no meio do shopping, e o levou à secção dos frescos? Ninguém fez isso. Mas comigo é comum. E, portanto, esta imposição de ajuda é de facto muito comum. E depois, a última atitude que eu gostava, o último pensamento estereotipado que nós muitas vezes temos sobre as pessoas com deficiência é o assumir que nós não podemos. O assumir sempre a vulnerabilidade e a incapacidade e nunca a potencialidade. Ou seja, eu não posso namorar, eu não posso ser mãe, eu não posso trabalhar, eu não posso pintar os lábios de vermelho e maquilhar-me, eu não posso ser vaidosa, eu não posso ser bonita, eu não posso estar aqui a falar no palco. Ou então, se posso, passo rapidamente para o outro extremo, que é, uau, falas muito bem para alguém com deficiência. Isto já me disseram. Ou então, uau, que bonita para alguém que tem deficiência. Também já me disseram. Ou, uau, tu tens deficiência e trabalhas apesar da tua deficiência. Ou seja, nós rapidamente passamos de um lugar de não podes nada, és um coitadinho, para um lugar de superação por qualquer coisa, por descascar uma laranja, não é? No fundo. E o assumir que eu falo muito bem para alguém com deficiência é a tentativa de um elogio, mas que no fundo o que me diz é que as expectativas eram muito baixas. E o que eu vos convido a refletir é porquê é que as expectativas para as pessoas com deficiência são tão baixas? Porquê é que nós temos a tendência de categorizar a pessoa com deficiência ou como coitadinho ou como o super-herói? E eu respondo-vos, pergunto e respondo com bónus. Que é, isto acontece porque nós não temos representação e representatividade de pessoas com deficiência nos espaços reais da sociedade. Respondam-me, não respondam, mas pensem. Quantos políticos com deficiência visível vocês conhecem? Quantos profissionais de saúde já vos abriram a porta do consultório com uma deficiência visível para vos atender? Quantos professores dos vossos filhos ou professoras vocês sabem que têm uma deficiência visível? Quantos atores, modelos, cantores, oradores com deficiência vocês conhecem? Provavelmente muito poucos. Porque nós não existimos? Não. Porque não existem espaços ainda públicos, espaços onde nós todos frequentamos, física e atitudinalmente acessíveis. E a acessibilidade, de facto, é um caminho que nós todos, enquanto sociedade, temos que fazer. E vocês até podem estar a pensar, ok, Catarina, mas a acessibilidade física exige tempo, não é? É preciso obras, é preciso investimento, é preciso intervenção. Concordo totalmente. Essa acessibilidade tem que se ir fazendo.
Mas há uma acessibilidade e há uma mudança que vocês podem fazer desde hoje. E é este desafio que eu gostava de vos deixar aqui. Lanço-vos em jeito de desafio, vamos lá ver se vocês aceitam. A partir de hoje, sempre que interagirem com alguém com deficiência, seja em que situação for, vocês não são obrigados a gostar da pessoa, ok? Pessoas com deficiência não são anjos. Mas, sempre que interagirem com alguém com deficiência, não assumam nada sobre a pessoa. Não imponham nada à pessoa. Deixem que a pessoa decida, deixem que a pessoa fale e, sobretudo, não a categorizem. Não a coloquem na caixa do coitadinho ou na caixa do super-herói. Se tiverem que interagir com alguém com deficiência e se tiverem que a colocar em alguma caixa, que seja a caixa onde estamos todos nós. A caixa das pessoas. Obrigada. Obrigada.